Querido amigo, você que está me acompanhando nesse momento, nessa reflexão, receba um grande abraço. Meu desejo é que o dia seja marcado pelas maravilhas, pelo inédito e pelo extraordinário do nosso Deus. Um grande abraço da pastora Betinha. Vamos meditar hoje em um assunto que eu considero muito comum, especialmente nos ambientes religiosos, em que deveria haver uma clareza, um discernimento profundo e que muitas vezes a escuridão, trevas, marcado pelo legalismo, farisaísmo e o endurecimento dos corações. Eu desejo que essa reflexão possa trazer clareza, trazer também um questionamento sobre tantas vezes nós estamos com o coração fechado e que nós possamos discernir realmente a luz, a clareza e também a vontade de Deus para as nossas vidas. A palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então eu espero que tudo isso aconteça hoje, que Deus nos acrescente a sua graça e o seu amor sempre. Amém. A reflexão hoje está no capítulo 9 de João, do versículo 35 até o versículo 41, que diz: Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Todo o capítulo 9 de João vai tratar do assunto de um cego de nascença. Eu deixo todo o capítulo para você ler, a leitura é extraordinária. A leitura desse capítulo, ela é um confronto entre tantas vezes a nossa incapacidade de crer no poder de Deus, nas maravilhas de Deus, e por outro lado, é também um texto que vai nos confrontar com relação à questão do sofrimento. Temos aqui a história de um homem que nasceu cego, ele é chamado cego de nascença, e os discípulos, então, ao encontrarem esse homem com Jesus, eles perguntam para Jesus quem foi que pecou para que ele nascesse cego, se tinha sido seus pais ou ele mesmo. Então, todo o capítulo 9 de João vai trabalhar e vai tratar esse assunto e vai trazer respostas teológicas, vai trazer respostas práticas e vai trazer também um confronto para com a cegueira espiritual muito comum em nós, pessoas religiosas. Eu estou me colocando também porque tantas vezes eu estou equivocada sobre coisas tão claras que a fé poderia já ter elucidado, trazendo respostas, e muitas vezes ainda não chegou ao meu entendimento, ou talvez não tenha chegado ao seu entendimento. Então, é um confronto, e eu espero que isso possa mexer com a nossa espiritualidade, no sentido de que nós possamos buscar essa luz, essa clareza, e que essa revelação divina venha também para as nossas vidas, como o homem pergunta para Jesus. Quando Jesus pergunta no versículo 35, Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Então, hoje é essa pergunta que deve estar trabalhando as nossas mentes e os nossos corações e também nos ajudando a trazer respostas
Porque quando Jesus se revelou ao homem, Jesus disse: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Pense bem que o começo do capítulo 9 começa falando de um cego de nascença, e no final do capítulo 9 nós vamos encontrar este cego se rendendo e também confessando a Jesus que crê nele, e ele simplesmente o adora. Pense bem que privilégio extraordinário esse homem está tendo para que realmente o desfecho dessa narrativa seja tão extraordinário a ponto de ultrapassar todos esses séculos e chegar hoje, século 21, e falar profundamente aos nossos corações, dizendo também que nós precisamos confrontar nossa própria cegueira espiritual, às vezes é uma cegueira emocional, e que nós podemos sim enxergar melhor dentro daquilo que Jesus está questionando, ou que Jesus deseja mudar, para que nós possamos fazer como este homem que agora se rende e confessa e adora a Jesus. No livro, na Bíblia de Estudo do Discipulado, pastor David cita que há 4 tipos de espectadores, cada um mostrando certa cegueira nesse capítulo 9 de João. Primeiro, os discípulos, no versículo 2, quando eles perguntam: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou os pais dele? Cegados por perguntas teológicas, não vendo a pessoa necessitada ou se importando realmente com ela. O segundo grupo de pessoas que estavam ali, espectadores, eram os vizinhos do cego. Você vai poder ler do versículo 8 ao 12. Cegados pelo ceticismo. O próximo grupo de espectadores são os pais do ex-cego, do versículo 18 até o versículo 23, cegados pelo medo de confrontar os religiosos da época, que tinham poder, inclusive, de mandar prender, caso não fosse satisfatória as respostas que eles precisavam encontrar. E o quarto grupo de espectadores que nós temos nesse capítulo 9 está os fariseus, que eram os religiosos da época, cegados por suas pressuposições, negando e atacando tudo e todos que não apoiassem suas expectativas. Mas essa Bíblia de estudo do discipulado também, ela diz a seguinte coisa: a história do cego, em certo sentido, é a história de todos nós. Eu já citei anteriormente isso. Todos nascemos cegos espiritualmente. Mas como disse Jesus respondendo aquela pergunta aos discípulos, quem tinha pecado, não é? Nós temos encontrado aqui que os discípulos não estavam vendo o milagre, ou eles ainda estavam cegos. Nós vamos encontrar a resposta de Jesus, era para que nele se manifestem as obras de Deus. Nesse capítulo, todos estavam cegos por não olhar para o que Deus estava fazendo. Cada vez que não olhamos dessa forma, ficamos cegos à realidade espiritual, invisível, mas eterna. O texto é um bom confronto para a nossa fé e também para a nossa prática religiosa espiritual. E é também uma provocação. Eu deixo aqui hoje para que nós possamos realmente nos voltarmos para Deus e podermos dizer, como cego, onde está Ele para que eu adore? E ele realmente adorou, teve o privilégio de conhecer e adorar aquele que o curou. Que Jesus também nos cure da cegueira, da incredulidade e do descaso. Que venham dias de extrema revelação do nosso Deus. Um grande abraço da pastora Betinha, um ótimo dia. Amém.